Graças a Deus está posta aí a palavra, a orientação, e nós vamos meditar nesse texto que acabamos de ler. E eu estou aqui a me perguntar o que eu daria, qual o título que eu daria, qual o tema que eu daria para falar sobre esse assunto do qual acabamos de ler. E eu quero confrontar com uma pergunta para você. Você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você acredita que Deus, tudo quanto Ele tem falado nas Escrituras, de fato tem se cumprido e vai continuar se cumprindo, como hoje está acontecendo? Nós queremos começar dizendo para você que, para a gente avaliar a origem dessa mensagem que nós chamamos de Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a origem é Deus, o próprio Espírito Santo que orientou os escritores a escreverem o que está registrado aqui. E a gente tem que pensar no caráter de Deus, na essência de Deus, na natureza de Deus. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que Deus, Ele é santo. Mas não é essa compreensão de santo que a gente tem, que muitas vezes alguém se separa, deixa de praticar alguma coisa, de falar alguma coisa, de fazer alguma coisa e entende que essa é a santidade da qual nós estamos falando. A santidade de Deus, ela o difere de todos os seres humanos. A santidade de Deus não é um estado temporal. A santidade de Deus, ela é algo inerente à sua natureza, faz parte da sua natureza. Então, por exemplo, dentro do contexto que estamos questionando se Deus realmente falou a verdade, Deus ele não pode mentir. Deus ele não pode mentir, porque a mentira tem por paternidade o diabo. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Nós vamos ler algumas referências aqui para corroborar isso que nós estamos falando. Nós vamos ler em Números, capítulo 24, e os versos de 1 a 7. Números, capítulo 24, vamos ver o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Moisés registrou essa palavra em um dos livros do Pentateuco. O texto diz que Deus ele não pode mentir. Na verdade, é 23:19. Peço perdão a vocês. 23:19. Olha o que está escrito. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus não é homem para que minta. Nós vamos ler ainda Tito, capítulo 1 e o verso 2, a carta que Paulo escreveu a Tito, uma das cartas pastorais. Vamos ver o que está registrado aqui nessa porção. Tito, capítulo 1, verso 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos ler ainda uma terceira porção no Evangelho de João, capítulo 8, verso de número 44.
capítulo 8 e o verso de número 44. Por que nós estamos lendo algumas referências? Para aquele que não está familiarizado ainda com o estudo da Palavra de Deus, com a leitura da Palavra de Deus, precisa compreender que a Bíblia, ela se auto-explica, ela corrobora a si mesma. Por isso estamos lendo passagens no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. O texto vai deixar muito claro a respeito disso que nós comentamos, sobre a origem da mentira, a autoria da mentira. Jesus, em certo momento, discutindo, debatendo com os fariseus, com os saduceus, com os judaizantes religiosos da época, disse o seguinte: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Abro um parênteses aqui para aqueles que, infelizmente, ainda brincam com a questão da mentira, achando que existem mentiras grandes, mentiras pequenas, e isso para Deus é a mesma coisa. A mentira, ela é uma porta de acesso para o maligno fazer parte das nossas vidas, das vidas das famílias. Muitas famílias estão destruídas por causa da mentira. Então não brinque com isso, tenha cuidado com a questão da mentira, procure falar a verdade, porque a verdade, ela é Deus, ela não apenas pertence a Deus. Jesus, ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então sempre fala a verdade. Tá? Fecho aqui esse parênteses para fazer um breve comentário sobre o texto de Mateus capítulo 24, que nós lemos inicialmente. O que nós precisamos questionar? Bom, tudo que Deus falou até aqui se cumpriu. Por exemplo, ontem eu estava lendo a respeito dos falsos cristos. Surgiram mais de 2 dezenas de falsos cristos após a palavra que o Senhor Jesus disse. Em todos os lugares do mundo, pasmem os irmãos, até na China surgiram falsos cristos. Todos eles morreram, todos estão sepultados. Nosso, o Cristo da palavra de Deus, ele vive eternamente, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de todas as profecias poderíamos falar do dilúvio, que hoje a ciência já comprova que aconteceu o dilúvio. Poderíamos falar, por exemplo, de abalos ocorridos na sociedade, na atmosfera, na Terra, que hoje também já são comprováveis cientificamente. Poderíamos falar, por exemplo, muito interessante, esse texto de Mateus capítulo 24, ele traz uma profecia referente à admiração dos judeus quanto ao templo que Salomão construiu. Eles ficavam maravilhados, né? Salomão construiu e depois foi reformado por Herodes, né? Eles ficaram maravilhados de ver aquela beleza, e Jesus falou para eles: vedes tudo isso, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Poderíamos confirmar na história, por exemplo, a destruição desse templo no ano 70. Qualquer livro de história que trate da história de Israel vai falar a respeito disso. Poderíamos citar muitas profecias, mas eu quero deixar uma que muito me maravilha, e eu tenho certeza que ela é muito mais impactante do que as demais, que é que está no livro do profeta Isaías, no 7º capítulo. O profeta Isaías, ele exerceu seu ministério cerca de 700 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E ele disse, na sua palavra, que uma virgem iria conceber. Analisa isso friamente. Um homem dizer isso há 700 anos atrás, que uma virgem conceberia, que ela daria à luz a um filho chamado Emanuel, que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. No capítulo 9 do próprio profeta Isaías, está escrito que ele seria chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Louvado seja o nome do Senhor. E depois desse período de aproximadamente 700 anos, como eu já falei, Jesus nasce. Como é que ele nasce? Nasce de uma virgem.
Ele nasce de uma virgem que não tinha contato ainda com o varão, não tinha ainda tido intimidade com aquele com o qual ela iria se casar. E ele nasce, vive a sua vida normal, como todos os homens, e depois ele começa o seu ministério com aproximadamente 30 anos de idade. Quando ele começa o seu ministério, tem uma passagem lá no livro dos Evangelhos que fala de Jesus pregando em Nazaré. E no momento que ele estava pregando na sinagoga, o texto diz que chegaram a sua mãe e os seus irmãos querendo falar-lhe. E ele, pensando em você, pensando em mim, ele disse o seguinte: quem são minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E a vontade do Pai era que ele viesse a esse mundo, conforme João capítulo 1 e o verso de número 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vontade do Pai era que Jesus viesse padecer por causa dos meus pecados, por causa dos pecados da humanidade. Jesus cumpriu isso. Porém, como a morte ela é consequência do pecado, está lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Cristo não praticou pecado, o pecado que estava sobre ele era meu, era seu. Então a morte não teve autoridade para reter, para segurar Jesus Cristo. E ele avisou os seus discípulos: eu recebi o mandamento do meu Pai de dar a minha vida e tornar a tomá-la. Graças a Deus, ele ressuscitou. Ele tomou de volta a vida, louvado seja o nome do Senhor, que o Pai tinha lhe dado. E ressuscitou para nos dar a garantia de vitória, para nos dar a garantia de que nós também, crendo nele, seríamos ressurretos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que isso tem a ver com Mateus 24? Podemos analisar também, dentre muitas outras profecias, o cumprimento referente ao surgimento dos rumores de guerras, das guerras, dos reinos se levantando contra reinos, as nações se levantando contra nações, e as pestes, como essa que nós estamos vivendo agora do Covid-19. Não precisa estudar muito tempo, apenas analisando da Idade Média para cá, vocês vão ver, todos nós vamos constatar o aumento do número de pestes, de pragas, que dizimaram tantas vidas na face da terra. Essa é mais uma delas. Se Cristo não vier logo após o término dessa peste, dessa crise, nós teremos outras, porque a palavra do Senhor se cumpre. E a questão é, a pergunta feita no início: por que eu duvidaria do cumprimento da palavra de Deus em relação à volta de Jesus, se todas as profecias se cumpriram fielmente, muitas delas podendo ser confirmadas cientificamente? Desacreditar da Bíblia é quase que um ato de insanidade. Desacreditar da palavra de quem não pode mentir é quase que um ato de loucura. Então, meu conselho para você é: reconheça que, assim como eu, você é pecador. Reconheça que Cristo veio a este mundo para morrer por nós, sofrer por nós. Existe uma alma dentro de mim, dentro de você. Essa alma, ela não vai ficar sepultada quando o tempo da nossa vida na terra terminar. O nosso corpo será sepultado, mas a nossa alma permanecerá. Durante toda a eternidade, ela viverá com Deus, ou passará a eternidade sem Deus. E o passaporte é agora, a escolha é agora. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos a obra que Cristo consumou no Calvário e nos rendemos a Jesus, isso, eu repito, eu já falei diversas vezes isso, não tem nada a ver com a religião A, B ou C. Isso é Deus para o homem, é o homem para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando fazemos isso, nós somos perdoados dos nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que receberam pela fé a obra do Calvário. E aí o nosso nome passa a estar escrito no livro da vida. E quando Jesus voltar para buscar a igreja, isso está perto, as profecias estão comprovando, você será contado com aqueles que participarão da noiva do Cordeiro. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Quero orar com você nesse momento.
Espero que você receba essa palavra, reflita sobre ela e que você tome a decisão de entregar a sua vida para Jesus, se render a Jesus. Pode ter certeza, se você ficar preso a religiões, seja religião espírita, católica, evangélica, budista, seja ela qual for, você não vai encontrar paz, você não vai encontrar comunhão com Deus. Você só vai fazer isso se você dobrar os seus joelhos e você levantar a sua mão para o céu e orar dizendo: Pai, toma minha vida nas tuas mãos, tenha misericórdia de mim que sou um pecador. Você vai encontrar a paz. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pai, eu oro nesta hora por aqueles que estão ouvindo esta mensagem e que porventura possam estar decidindo reconhecer os seus pecados, se render a Ti, Senhor, e passar a caminhar contigo conforme a Tua palavra. Eu peço que nesta hora o Teu Espírito convença esses corações, que sejam perdoados todos os seus pecados e que seus nomes sejam escritos no livro da vida. Senhor, nesta hora também aproveito para orar pelo Brasil, orar pelas nações, pedir ao Senhor que repreenda esse vírus terrível que está dizimando vidas, ó Deus amado, não importa de ricos ou pobres, de negros ou brancos, de religiosos ou não religiosos, de ateus. Ó Deus, nesta hora nós clamamos pela humanidade, clamamos pelo Brasil, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder da Tua santa palavra, pelo poder do Teu santo nome. Repreende a enfermidade, Senhor, dá saúde ao povo. Continua abençoando as vidas daqueles que estão trabalhando, principalmente os profissionais da área da saúde. Ó Deus, desde os zeladores que tratam da limpeza, da higienização dos hospitais, das clínicas, até os médicos e diretores, toma nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus, abençoa os companheiros do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Conlurb, todos os demais, ó Deus, que exercem atividades que não podem ser interrompidas, os militares das Forças Armadas, enfim, Senhor, entrego nas Tuas mãos aqueles que estão com necessidade de estar fora dos seus lares. Ó Deus, guarda-os em Teu nome, por Tua misericórdia. Abençoa o nosso presidente, abençoa o nosso governador, abençoa o nosso prefeito, abençoa os nossos lares, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa família. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, te conceda um dia muito especial na Tua presença. Vamos participar agora de um período de louvor. Louvado seja Deus. Vocês não estão vendo aqui, na câmera está focada em mim, mas estão comigo aqui o Marcos, está comigo aqui a Renata, a Wanda está aqui do meu lado, e a Renata vai louvar a Deus agora, para nós nos alegrarmos ainda mais um pouco do Senhor Jesus. No final da ocasião, nas orientações. tempestade eu voarei, sobre as asas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti,
o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Paulo Leandro, tua presença aqui. Entre no quarto. Feche a porta, chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, eu só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Paz do Senhor, André, tá assistindo a gente lá de Portugal. Aumenta um pouquinho o teclado, amor. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, no lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e nem prata, só quero que
mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, eu só não quero perder. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, que eu perca dinheiro e perca amigos, eu só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, Jesus. Aleluia. Oh, Deus. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro ou prata, só quero que cuide de mim. Que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro e perca amigos, eu só não quero perder. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença é. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Pessoal, a gente vai fazer uma oração final. Esse foi o nosso primeiro culto assim, né, transmitido. A gente repete que vai ter culto na igreja. A gente está fazendo também, considerando os irmãos que não poderão ir. Deus abençoe cada um de vocês, os que não congregam com a gente, Assembleia de Deus, chamado dele, pais pequenos, amigos todos, inclusive o meu irmão André está lá em Portugal cultuando com a gente. Compartilhe esse vídeo, envie para os irmãos. Foi um pouco de improviso, a gente preparou aqui também, porque não tinha pensado em nada disso, mas tenho certeza que a gente vai fazer isso semanalmente, bem provável que a gente faça uns 2 por semana. Como é que você vai saber disso? Acompanhando a página, curta essa página aí, vai lá no Instagram, a nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Vargem Pequena, ou ADVP, se você botar lá ADVP, que vai aparecer. Qualquer coisa a gente vai compartilhar também nas nossas redes sociais. Você vai também curtir o canal lá da igreja, que a gente já abriu no YouTube, para a gente também colocar nossos cursos online, ao vivo. Qualquer coisa, precisando de uma orientação, uma palavra, qualquer coisa, a gente está à disposição. Deus abençoe a tua semana, Deus abençoe a tua vida. Nós vamos fazer mais uma oração final aqui com o nosso pastor, com o meu pai. E você vai acompanhando aí, tá bom? Tem um dia de bênção, um dia debaixo da graça do Espírito Santo. E vai sabendo de tudo que a gente vai comunicar, vai ser por essas redes. Então a gente te aguarda aí, a gente se fala por aí. Deus abençoe você. Vamos orar. Queridos, Deus nos abençoe. Quero corroborar as palavras do pastor Marcos Serve, né? O Senhor te deu uma semana de bênção. Estamos aqui emocionados, né? Sentindo a presença de Deus real aqui no nosso meio. Tenho certeza que você também, aí onde você está participando dessa presença gloriosa, porque Deus, Ele não está aqui ou ali apenas, Ele está em todos os lugares através da sua Aleluia. presença. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento. Compartilhe e participe conosco. Santo e eterno Deus, nós entregamos, ó Deus, esse primeiro fruto a Ti. Esperamos que o Senhor receba como cheiro suave na Tua presença, esse louvor, essa adoração. Recebe, Senhor. Nós dedicamos o nosso coração para Ti e pedimos a Tua bênção para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Que o Teu Espírito, através desse canal, possa invadir os lares, Em nome ó de Deus, Jesus. e alcançar de cada um a permissão, o consentimento, a guarida para permanecer nas vidas e transformá-las pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós oramos em nome do Teu
Filho Jesus, te agradecemos muitíssimo por esta rica oportunidade. Amém. Deus abençoe, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vocês que aguardam a vinda de Jesus.